Olá, primeiramente quero agradecer a oportunidade de apresentar esse trabalho neste evento. Meu nome é Elisângela de Freitas Matias e trago uma reflexão sobre as artes visuais indígenas presentes no Currículo Paulista de Arte. Sou doutoranda do Programa de Pós-Graduação da UDESC na linha de ensino das artes visuais. Peço licença para ler esse resumo, porque a gente demanda tempo, né? O objetivo deste artigo é propor uma análise das atividades sugeridas no caderno do aluno do 8º ano do ensino fundamental, visando a compreensão do modo como a temática indígena é abordada. Tal análise terá como base a comparação das habilidades propostas pelo Currículo Paulista com o material em vídeo disponibilizado nesses cadernos. A hipótese que se pretende aqui é a de evidenciar que neste material a temática indígena é tratada como subterfúgio para o cumprimento de uma lei. Caso contrário, por exemplo, teríamos as produções audiovisuais dos próprios indígenas como material para estudo. O referencial que eu trago de autores são autores indígenas, que pensam na arte e a educação, autores indígenas, escritores, pedagogos, pesquisadores, artistas, e para contrapor ao pensamento, né, ou para complementar o pensamento indígena sobre a temática, trago dois trabalhos, né, um como referencial não direto deste artigo, é o Documentos de Identidade, trabalho de Tomás Tadeu da Silva, e as culturas que são apagadas no currículo do Júrgio Torres Santomé. O currículo paulista de arte, ele está pautado em habilidades, não se encontra a Lei 11.645 de forma objetiva, a temática indígena é apresentada apenas no 8º ano do ensino fundamental, e o que a gente vai analisar aqui são as artes visuais no 4º bimestre. O caderno São Paulo Faz Escola é um apoio que o aluno tem, né, dentro dessa aprendizagem das habilidades do currículo. Então, ele está pautado nas habilidades. Essas habilidades são postas, né, em situações de aprendizagem, que são divididas em situação de aprendizagem 1, 2 e 3, dentro das propostas de cada bimestre. E essas situações são divididas em etapas. Cada etapa compreende uma maneira de abordar tais habilidades. Então, tem a sondagem, que são os saberes prévios, a apreciação, que seria uma contextualização do assunto, e a ação expressiva, que se ficaria no fazer. Todas as propostas da apreciação, da etapa apreciação, são feitas através de QR Codes e links, como se a realidade, né, paulista fosse favorável às tecnologias dentro da sala de aula. O que foi percebido na análise do material em vídeo para se tratar de uma habilidade de temática indígena? Primeira coisa, percebemos que a ótica que se trata temática indígena é a partir de elementos eurocêntricos, com questões vazias de sentido. A própria ação de questionar os saberes prévios do aluno é tido como fato contemplado, ou seja, dentro de uma questão, se eu perguntar sobre elementos visuais, inabilidade está dizendo que o que se pretende é que o aluno entenda sobre elementos visuais indígenas, a própria questão é tida como fato contemplado. O artista indígena, a arte indígena é produzida por pessoas não indígenas, na maioria das vezes não, em todos os casos que foi analisado, vídeos, sites feitos por agências de publicidade, feitos por canais de YouTube, toda a arte apresentada no caderno do aluno, nenhuma delas é feita por povos indígenas. A produção artística indígena contemporânea é inexistente, para não dizer que não existe nenhuma. Tem um vídeo que aparece, mas com qualidade de áudio
péssimo, então não dá para entender nada, não se atinge uma habilidade ali, a aprendizagem de uma habilidade com aquele material. As informações são fracionadas e sem nexo, as representações de mundo não correspondem aos povos originários, existe uma hegemonia no modo de ver os indígenas. E também, por fim, resumindo, não há diálogo entre os sujeitos de informação e a diversidade étnica desses povos. Sabendo que existe uma grande produção nas artes visuais e no audiovisual indígena contemporâneo. E o que os povos indígenas apresentam com essa produção? Apresentam contra-argumento ao pensamento eurocêntrico, eles se apropriam dos meios digitais, câmeras de vídeo, celulares, etc., em prol de uma representação do seu modo de existir no mundo. Existe uma grande produção em documentários, animações, ficções veiculados em canais de vídeo na internet ou mesmo sites específicos, né, sobre essa temática. Os indígenas passam de espectadores para produtores que narram suas próprias histórias. Então, diante desse panorama do que é visto num material didático e do que se existe na contemporaneidade sobre arte indígena, ficam as indagações. Por que silenciar estas vozes que resistem e denunciam o status quo atual? Por que o artista indígena não aparece como referência para as habilidades tratadas nesse material? Por que as produções indígenas contemporâneas, na maioria das vezes, não chegam aos professores não indígenas? As considerações que a gente tem sobre essa análise são que, né, a temática indígena é tratada como subterfúgio para o cumprimento de uma lei obrigatória. Quer dizer, é lei, está ali no 8º ano, 4º bimestre, estou trabalhando com temática indígena. Não importa como, estamos fazendo. Existe uma invisibilização, distanciamento e silenciamento histórico do indígena que ainda se mantém e está presente no currículo paulista. As narrativas são dominadas por estereótipos, o indígena selvagem, o indígena exótico, o indígena distante da gente. Todas essas narrativas são alimentadas por políticas educacionais que, sobre a nossa visão, não demonstram interesse em tratar o assunto de maneira crítica, apenas de forma decorativa. Esse assunto existe, né, essa temática. Essas temáticas, essas narrativas, esses estereótipos, né, como o indígena é tratado, reforçam saberes que são antagônicos ao dinamismo das transformações dessas próprias sociedades. Quer dizer, não é mostrado a transformação da sociedade indígena em prol da sua própria manutenção. Eles reforçam saberes outros. Os produtores indígenas de conteúdo audiovisual atuantes no Brasil não serviram de referência. As considerações que a gente chega. Por fim, devido ao tempo, eu só quero concluir com uma fala do Jaider Makushi Eisbel, um artista plástico contemporâneo, indígena contemporâneo, em que ele fala: a conclusão é que nada há de concluído, nem a colonização conseguiu nos exterminar, nem reunimos elementos consistentes para nos aventurar com desenvoltura no intermeio de mundos tão opostos, mas estar vivo e tentando é a nossa grande conquista. Eu trago essas referências, por fim, e muito obrigada pela atenção e grata.